nome é Paulo de Jesus, eu sou nascido em Junqueiro e agora a gente vai falar sobre literatura em Junqueiro ou literatura sobre Junqueiro. Precisa primeiro observar que, diferentemente de outros municípios alagoanos, Junqueiro não tem uma tradição literária de ter muitas publicações, não temos isso. Mas é preciso reconhecer que esse panorama de inexistência de literatura sobre Junqueiro ou literatura de Junqueiro está mudando consideravelmente. Como a gente vai tentar demonstrar, a gente tem um quadro animador de publicações em torno da cidade e do município de Junqueiro. Antes eu gostaria de fazer uma justa referência a uma figura junqueirense que se chama Lulu Barbosa. Esta senhora, que faleceu com mais de 100 anos, boa vitalidade, ela era uma senhora animadora cultural na cidade de Junqueiro, publicando ou produzindo peças de teatro, animações, festivais. Então, a senhora Lulu Barbosa foi essa grande agitadora cultural na cidade de Junqueiro. Mas foi a partir do trabalho de um senhor chamado Antenor Cardoso Montenegro, já na segunda metade do século XX, ou seja, nos anos 70, Antenor Montenegro, ele produziu e publicou um livro que intitulou História de Junqueiro. É então um primeiro documento que a gente tem escrito, produzido sobre Junqueiro. Ele, neste livro, traz muitas crônicas e um valor inestimável desse livro é que ele coloca aí muitos dados do orçamento, das despesas públicas, da própria composição política do município. Além do trabalho de Antenor, tem também um trabalho muito interessante de um junqueirense chamado Luiz Natividade, que passou toda a infância e adolescência em Junqueiro, depois migrou para Salvador, na Bahia, e em Salvador estudou. E aí, então, ele escreveu um cordel maravilhoso, e aí ele coloca sua memória, seus fatos, os fatos que ele presenciou, os fatos que ele escutou em torno de Junqueiro. Então é uma grande referência. Também vale a pena registrar o trabalho de uma professora chamada Zuleidina Aguiar Marques Pereira. Ela também era uma animadora cultural, inclusive por muito tempo foi a secretária municipal de cultura em Junqueiro. E ela produziu pelo menos 2 cordéis que vale a pena fazer referência. Um cordel que ela intitulou Um Menino Pobre que Virou Senador e outro cordel denominado Um Menino Pobre que Virou Doutor. Na segunda metade do século passado, novamente eu insisto, intensificou-se um processo muito curioso de valorização do local, de descobertas da memória de alguns eventos significativos da cidade e do município. Foi um movimento que se denominou, ou ainda se denomina, Filhos da Terra, e esse movimento foi liderado por um junqueirense, um professor que mora em Maceió, mas que está frequentemente em Junqueiro, chamado professor João Augusto Sobrinho. Bom, dentro desse contexto do movimento dos Filhos da Terra, da Associação Cultural Filhos da Terra, foi publicado em 2017 este livro, Junqueiro, Terra dos Juncos, Produtora de Felicidade. Foi organizado por mim, Paulo de Jesus e Pedro da Rocha Oliveira, e foi publicado em 2017
com ISBN da Biblioteca Nacional. O título é em si uma declaração apaixonada de amor à terra natal. Nas 134 páginas, com participação de professores e professoras, além de um bom número de estudantes na coleta de dados, os processos de pesquisa que embasam os textos aí publicados. Agora, em 2019, foi publicado este livro, que maravilha! É o Junqueiro, Registros Memoráveis, do professor João Augusto Sobrinho. Em suas 349 páginas, o autor evoca fatos, personalidades, histórias e histórias de um passado recente, marcantes na vida e no cotidiano da cidade. Junqueiro Rural e Outros Estudos foi publicado em 2019. Foi organizado por mim e por João Bosco de Jesus, professor João Bosco de Jesus. Seus autores, que é uma coletânea, em sua quase totalidade, junqueirenses, inclusive seus organizadores, nas 325 páginas, trazem resultados de pesquisa bibliográfica e de campo em torno do rural, urbano e agricultura familiar em Junqueiro. Apresentam uma breve caracterização socioeconômica do município e de seu universo rural, inclusive sobre o que se planta e o que se colhe, discussão sobre monoculturas e crises, religiosidade popular, ciclo dos engenhos, sindicato rural, entre outros temas. Depois desse livro, Junqueiro Rural e Outros Estudos, nós temos um livro que é este daqui, o livro intitulado Um Quarto nos Fundos e Outras Histórias do Junqueiro, do Pedro da Rocha Oliveira. O livro é uma reunião de contos e crônicas de caráter memorialista, enfocando episódios da infância do autor nas décadas de 1960 e 1970, que irão refletir em sua formação futura como ser humano e como cineasta. O livro contém também uma belíssima ilustração de Robson Cavalcante, da vizinha cidade de Teotônio Vilela. Então, gente, são livros que a gente valoriza muito e que compõem, assim, um acervo da segunda metade, ou mais precisamente, da primeira, do começo do século XXI, sobre a cidade de Junqueiro. Claro que outras produções, outras publicações de junqueirenses existem e é possível localizar, mas não são publicações sobre Junqueiro. E por fim, eu quero, em nome da Associação Cultural Filhos da Terra, em nome do movimento Filhos da Terra, da nossa cidade do Junqueiro, agradecer e louvar a iniciativa da Academia Alagoana de Letras em promover esse inventário, né, de produção cultural, de publicações, de literatura em torno dos municípios alagoanos. Então, agradecendo, nos colocamos lá em Junqueiro à disposição e esperamos logo mais ter muito mais literatura em torno de Junqueiro e literatura de Junqueiro. Muito obrigado.